Vou falar um pouquinho agora, meu nome é André e eu queria, antes até de me apresentar, fazer uma pergunta para vocês. O que vem na cabeça de vocês quando vocês ouvem a palavra educação? Eu fiz essa pergunta porque ela para mim é muito clara, assim, quando eu penso no que era educação para mim, quando eu era jovem, aos 15 anos, 14 anos, 12 anos. Educação sempre foi uma coisa muito estranha. E eu acho que o meu interesse pela educação surgiu muito por causa desse estranhamento em relação à escola, porque eu estudei em umas 6 escolas diferentes, umas 6 escolas públicas. Eu nasci em Budas Artes, na periferia de Budas Artes, e eu sentia muito quando eu chegava na sala de aula e eu via um dos meus professores falando: meus alunos, meus queridos alunos, um dia eu vou ver vocês nas páginas dos jornais, mas nas páginas policiais. E, e eu achava que era um pouco absurdo um educador fazer esse tipo de coisa, ainda que seja criativo, não deixa de ser criativa, né? A fala dele, ela é muito absurda, no sentido de que ela não está ensinando nada. E eu acho que pouco a pouco eu fui percebendo o quanto realmente esse lugar da educação, ele precisa ser ressignificado, né? Porque a educação que eu estava tendo e que eu estava acreditando que só se dava na escola, ela se dá em todo lugar, né? Quando ele falou vida, de alguma maneira eu acho que o meu olhar por educação está muito nesse caminho, né? De como que a gente percebe que a educação ela é algo que transborda mesmo a escola e vai além da sala de aula e tá aqui, tá na rua. E eu acho que pouco a pouco eu fui me apoderando e me acercando mesmo desse olhar. E aí foi quando, junto com outros amigos, eu acabei fazendo uma jornada pelo mundo, começando pelo Brasil, mas passando por outros 8 países. E a gente fez um livro chamado Volta ao Mundo em 3 Escolas. Eu e outros 3 amigos, que nós juntos formamos o Coletivo Educação. E esse coletivo ele surgiu exatamente por essa indagação, por essa questão. Como que a gente consegue encontrar hoje, no presente, em 2014, escolas, ONGs, projetos de educação que estão tentando ressignificar o olhar e que estão tentando provar que é possível fazer diferente. E aí, claro, a gente não foi só para outros países com a intenção de falar que o que está fora é o que vale, né? A gente estava tentando, na verdade, encontrar tantos espaços no Brasil que eram relevantes, que são relevantes, e espaços em outros lugares para poder equiparar e mostrar que existe essa questão de como ressignificar a educação, como reinventar, tanto aqui quanto fora, e que sim, tanto aqui dentro do Brasil quanto fora, existem muitas pessoas fazendo a diferença na prática, fazendo ações muito fortes e potentes. E eu acabei me formando em jornalismo, não sou exatamente da área de educação, não me formei em pedagogia, não me formei em nenhuma área como letras, história, etc. Mas cada vez mais eu tenho me reconhecido como um educador, ainda que eu não seja formalmente um educador. Esses dias eu estava até numa palestra, numa conversa, e eu acabei me desculpando um pouco no início da fala, explicando que eu não era educador e que esse lugar que eu estava ocupando era um lugar de uma outra pessoa que não está na área de educação, mas que estava tentando se aproximar para entender. E aí uma educadora, ela se levantou e falou assim: eu não acredito que você, que está pesquisando educação já, que viajou por todas as escolas, ainda acha que você não é educador. Se você ainda não entendeu o que é educação, eu acho que existe alguma coisa que você não olhou com atenção. E aí, pouco a pouco, eu acho que eu fui percebendo que realmente, né, a gente acaba se colocando longe desse lugar do educador, achando que esse lugar, por exemplo, é um lugar tão formalizado, né? E a gente deixa de perceber que todos somos educadores, em vários níveis, né? A gente deixa de valorizar cada ato mesmo que a gente tem durante o dia, que é um ato de educação, né? Um ato de estar presente no mundo e estar afirmando uma postura diante da realidade. E logo que eu terminei o livro, uma ideia, uma proposta ficou muito clara na minha cabeça, que foi essa de que a escola precisa abrir as portas e estar mais presente no território, fazer com que esse fluxo fora entre e o que dá dentro saia, para que de alguma maneira se areje um pouco esse espaço, né, da educação. E aí essa ideia de que a escola ela pode se tornar um ponto que conecta outros pontos do território foi algo que ficou muito forte para mim, porque eu visitei escolas em que a educação física ela é feita nos parques e nas praças,
então a escola não tem uma quadra dentro dela, porque ela pode usar o território. Eu visitei escolas em que a reunião de pais ela é feita na cozinha da escola, enquanto os pais, as mães, os alunos e os educadores fazem pão e pizza, é a reunião de pães, e aí logo depois eles comem o que eles fizeram, porque eles estavam com fome no final da reunião, depois de tanto conversar, e depois de comer eles pegam o que resta dos pães e das pizzas e vão vender na comunidade local, batendo na porta das pessoas e conversando com as pessoas e falando que aquele produto, aquilo que está sendo entregue foi feito na escola. E acho que ficou muito forte para mim o quanto essas ações que se conectam com o território, elas passam a atuar muito na questão da política também, né? Muito em outras questões de apropriação do que há no entorno da gente mesmo, né? E, sem dúvidas, essas escolas que eu visitei, elas não estavam só nesse lado, como se esse lado de se abrir fosse a única coisa a ser feita, né? De alguma maneira, elas estão lá buscando, sim, fazer com que os alunos possam aprender e possam ver significado no que eles estão aprendendo, e isso se conecta muito fortemente com abrir as portas da escola, porque a partir do momento que o aluno ele pode, por exemplo, fazer um trabalho sobre o lixo, porque ele decide estudar o lixo, e ele pode sair da escola para bater na porta da casa das pessoas e perguntar quantos quilos de lixo as pessoas produzem por semana, e as pessoas não sabem responder, e ele pergunta isso para elas, e uma semana depois ele pergunta de novo e elas sabem responder, de alguma maneira ele está criando uma outra relação com o território dele, ele está aprendendo e ele está ao mesmo tempo exercitando a cidadania, né? Ele está sendo um cidadão praticante. Tem um escritor português, Walter Ugumãe, num dos livros dele, ele fala que hoje em dia a gente vê muitos cidadãos não praticantes. E eu acho que de alguma maneira, como que a escola, né, pode formar essas pessoas que são praticantes nessa cidadania. E aí, já para encerrar um pouco essa abertura, logo depois do livro, com essas ideias na cabeça de como que a gente consegue conectar mais os pontos que estão soltos no território, conectar mais a gente com o lugar onde a gente está, né? Porque quando eu chego no meu apartamento, eu subo um elevador antes de chegar no apartamento, e aí eu vejo uma pessoa lá dentro do elevador, e aí eu não falo com essa pessoa. Sim. E aí quando eu chego aqui eu fico falando da educação transformadora e de como conectar os pontos, e aí quando eu chego no meu elevador eu não falo com ela. E aí essa minha questão, esse meu questionamento foi ficando cada vez mais forte. Eu cheguei a fazer ações do tipo colar um cartaz no elevador, escrito qual é o seu sonho, e as pessoas começaram a escrever um monte de coisa. Muito com esse questionamento eu também me juntei com outros amigos e a gente criou um movimento chamado Movimento Entusiasmo, com a intenção de levar mais entusiasmo para a educação e mostrar que sim, é possível fazer algo diferente a partir de ideias que partem desse lugar da criação, da abundância e não desse lugar da falta, da escassez, do horror, né? Porque se a gente for olhar só para o horror, para o que não dá certo, a gente nunca sai do lugar. E aí, o Movimento Entusiasmo ele se aproximou muito de uma região que é uma região perto de onde eu moro mesmo, no centro de São Paulo, perto da Praça Roosevelt, aqui perto, na verdade. E aí, nessa região, eu e outros 4 amigos, a gente começou a se aproximar de algumas escolas. A gente começou a se aproximar da Escola Caetano de Campos, onde eu conheci o Zé, que é um educador da escola. A gente começou a se aproximar da Escola Gabriel Prestes, que é uma EMEI, que fica no início da Consolação, e de uma outra escola chamada Marina Sintra. Em todas essas escolas, a abordagem era, inicialmente, a de fazer um evento, chamado Virada Educação, para a gente poder potencializar e promover algumas conexões nessa região para, de alguma maneira, sentir o que a gente consegue construir junto, inicialmente, nessa provocação, né? A gente sabe que, se for pensar numa comunidade de aprendizagem, pensar em uma escola dialogando com a outra, a escola dialogando com a praça, isso é algo que demanda muitas conexões, né? Demanda um tempo grande. E como a gente sabia que não dava para chegar na escola falando, olha, a gente quer fazer aqui com vocês uma comunidade de aprendizagem, uma coisa que vai ser muito legal, porque vocês vão estar conectados e a escola vai sair para a praça, vai sair para a rua. A gente sabia que se chegasse com esse olhar, certamente as pessoas não iam conseguir nem tocar. E aí a gente teve essa ideia de fazer um evento que aconteceu no último dia 17 de maio, o dia inteiro, das 9 às 5 da tarde. E nesse evento, essas 3 escolas ficaram abertas, mais outros 6 espaços da região ficaram abertos, desde uma biblioteca, um teatro, uma escola de teatro, uma casa ocupada, uma universidade e a própria Praça Roosevelt, a gente acabou fazendo ações lá. E o evento ele consistia basicamente de atividades, muitas delas organizadas pelos educadores das escolas
e pelos alunos das escolas. E para que essa atividade fosse organizada, a gente fez uma série de visitas nas escolas. O Zé me viu várias vezes, a gente se via muitas vezes. Ele é odiado na escola também. Eu sou odiado na escola, de tantas vezes que eu ia lá, e foi muito legal ver que essa abertura foi pouco a pouco acontecendo, né? Porque no início existe uma certa resistência, existe um porquê, né, que vocês estão aqui, e quem é você, né? Por que você está querendo fazer uma virada educação? É tão importante para mim hoje em dia. Não é algo inimaginável e intocável. Existem já projetos no Brasil, em São Paulo, em outros países, que estão colocando em prática essa ideia de conectar os espaços no território para que a educação já seja vista pelas pessoas como algo que transborda, como algo que é uma corresponsabilidade de todo mundo. E aí, para fechar, tem uma frase que resume muito dessa jornada toda pela educação e que, de alguma maneira, traz até um pouco essa história da democratização da educação, né? Porque quando a gente fala de democratizar a educação, que educação é essa, né, que a gente está querendo democratizar? A gente está querendo democratizar uma educação que é essa, que tem essa autoridade, esse professor que só coloca um monte de conteúdo na cabeça do aluno, ou que nem coloca, né? Porque, infelizmente, nem o que está posto nas regras hoje em dia acontece na prática. A gente quer essa educação democratizada e repetida e replicada, ou a gente quer uma educação que valorize a autonomia, que valorize uma consciência, que valorize a cidadania, que valorize esse novo, né, que é desconhecido do professor. O professor, ele não sabe o que está presente na frente dele, assim como o aluno também tem muito a aprender, mas numa relação de troca, né, muito mais igual. E aí a frase é: educação não é encher baldes, educação é acender fogueiras. E essa ideia do encher baldes, ela para mim é uma imagem muito clara dessa educação que não consegue potencializar a percepção do aluno diante das suas próprias capacidades, né? Existe algo muito potente lá. E como que isso é despertado? E essa educação de acender fogueiras, eu acho que é um pouco essa que traz a essência das coisas, que traz a possibilidade da pessoa escolher o processo dela, que traz a possibilidade da pessoa continuar com o olho brilhando na vida dela, né? Porque eu acho que se a gente está falando de educação, a gente está falando de política, de mudança da sociedade, de democratização, a gente está falando de criar uma sociedade mais saudável e mais feliz. E feliz para todos, né? Feliz para muito mais gente, não só para um grupo. Então, acho que pensar que essas fogueiras elas podem ser acendidas com muito mais frequência, que podem fazer com que muito mais luz e força cheguem nos lugares, eu acho que é o que eu estou tentando, junto com outras várias pessoas, promover. Tirando a parte, assim, como é que fala? Licitações ilícitas, nós temos que obedecer, assim, do primeiro ao quarto bimestre, um conteúdo que o governo manda pra gente. Ou seja, o governo contrata intelectuais da Unicamp, da USP, o caralho a quatro, para falar para você, professor de design, professor de história, professor de matemática, o que você vai ter que dar do primeiro até o quarto bimestre. Se você não seguir, eles são tão democráticos assim que você não precisa seguir. Só que tem uma provinha para eles perceberem que você não está seguindo. Se você vai ter essa prova que o governo dá para você, professor, e ele vai perceber que se você assinalou as respostas erradas, de acordo com o conteúdo que ele deu, você não é um professor legal. Então você não pode ser, é uma democracia fascista ao mesmo tempo, entende? E aí eu estava super conteudista nessa época, assim, no começo, e que eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Uma outra história que me vem também de escolas que eu visitei, que eu vi muito fortemente, é essa história de trabalhar por projeto. Tem uma escola chamada Projeto Âncora, não sei quem aqui de vocês já ouviu falar. É uma escola que hoje está se desenvolvendo lá em Cotia, está acontecendo. Essa escola está tendo a mentoria de um educador português que hoje mora no Brasil, que é o Zé Pacheco, que é o criador da Escola da Ponte. Ele tem toda uma história já nessa busca por fazer uma educação diferente. E lá no Projeto Âncora, os alunos eles trabalham por projetos. Então, eles têm alguns ciclos. Tem o ciclo da iniciação, do desenvolvimento e do aprofundamento. Não tem série e não tem prova. E nessa escola, o que diferencia eu do outro é o nível de autonomia.
Se você está no aprofundamento e eu estou na iniciação, quer dizer que eu ainda não consigo, quando eu chego de manhã na escola, fazer uma lista do que eu vou fazer, brincar no circo, estudar para o meu projeto, almoçar. Eu não consigo fazer essa lista e cumprir. Eu estou na iniciação. Tem um tutor ainda me ajudando a entender como eu tenho autonomia. Se você está no aprofundamento, você chega lá e faz a sua lista. Hoje eu vou começar fazendo meu projeto, depois eu vou passar 3 horas no circo, e depois eu vou passar não sei quantas horas fazendo isso e aquilo. E lá nessa escola, por meio dos projetos, os alunos estudam muitos temas diferentes. Tem desde o projeto que começou porque o aluno ele assistiu o filme Kung Fu Panda. E aí ele foi lá e contou pro tutor, nossa, eu assisti o filme Kung Fu Panda, eu quero muito estudar o Kung Fu. E aí ele vai lá e faz um projeto sobre Kung Fu, e aí ele estuda a história do Kung Fu, e aí começa a se fazer várias relações com o corpo, com o Kung Fu, e passa a fazer relações com biologia, e aí, de alguma maneira, ele vai aprendendo outras coisas que vão além daquele tema inicial que ele trouxe. O que acontece lá é essa questão dos projetos, muito fortemente. Então, se você decide fazer um projeto sobre histórias que têm personagens felizes, você é uma criança e você decide fazer um projeto sobre histórias infantis, uma história que você gostou, Chapeuzinho Vermelho. De alguma maneira você ouviu aquela história e você vai começar, a pouco, aprender algumas coisas que te possibilitem fazer esse projeto. E o que te possibilita avançar nos projetos é uma série de coisas, né? É aprender a ler, é aprender a fazer contas. E o educador, o tutor no projeto Âncora, ele está lá exatamente para isso, para conseguir fazer conexões que você não consegue fazer a princípio no seu projeto. Se você pensa em Kung Fu, talvez você nunca pensaria em matemática quando você pensa em Kung Fu. Mas o educador vai estar lá para fazer com que você consiga fazer as conexões. E aí no projeto Âncora também tem a questão do currículo nacional que eles, de alguma maneira, eles cumprem, mas de um jeito diferente também. Porque eles dividem lá os assuntos que as crianças deveriam saber em cada série, em cada ano. E de alguma maneira o que eles fazem é tentar incluir nos projetos esses assuntos. Então existe um cuidado sim, um cuidado muito grande para que esses diversos conteúdos possam ser apropriados. Mas aí o ponto que diferencia é exatamente a forma. Essa diretora e esses educadores, eles só conseguiram fazer o que eles estão fazendo hoje porque eles conseguiram dialogar muito fortemente com os supervisores e com o poder público, enfim, com a secretaria. Porque, de alguma maneira, a possibilidade de quebrar a parede, de fazer uma outra metodologia acontecer, ela só acontece se existe uma sustentação suficiente para que no mundo burocrático as coisas se resolvam também, né? Então, o Zé Pacheco lá no Projeto Âncora, a Neia lá no Projeto Araribá, em Ubatuba, esses educadores todos, eles estão sempre se recorrendo a uma lei, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que é a lei que rege a educação nacional, e que lá existem pressupostos muito positivos, sabe? Do tipo, a escola pode ter autonomia pedagógica, a escola pode ter autonomia financeira, a escola pode ter autonomia administrativa. Ainda que na prática isso desaconteça, isso não aconteça, porque quando chega no nível do estado e quando chega no nível do município tem um monte de protocolos e burocracias muito mais precisas que acabam impossibilitando a própria lei nacional. E aí quando a Anelisa ela se volta ao supervisor dela, para que isso ganhe escala, essas transformações que a gente já está percebendo só tem que se conectar mais, sabe? Essas pessoas que estão no poder público têm que se conectar mais, essas pessoas que estão fazendo esses projetos isolados, elas têm que se conectar mais. Porque, sem dúvidas, uma coisa que é muito clara e dá para ver é que toda essa mudança é um processo, né? Por mais que se coloque que todas as escolas hoje vão ter salões e todas as escolas vão poder começar com um roteiro de pesquisa, vai ter a professora que vai chegar lá e falar: não, gente, eu não vou responder uma pergunta, eu não vou construir conhecimento com o aluno se eu não sou da matéria. Então eu vou voltar, vou ir no banheiro e vou dar a resposta. Então, de alguma maneira, eu sinto que existem esses movimentos que já estão aí. E a única coisa, até para fechar essa fala também, que eu sinto que falta muito é essa articulação individual mesmo, sabe? Cada um de nós, se a gente se reconhece como educador, a gente vai estar mais ativo nesse processo, sabe? Porque só o fato de saber que existem essas escolas e divulgar que essas escolas existem e falar para pessoas irem nessas escolas. O Projeto Âncora, por exemplo, ele está criando um projeto muito grande de formação de professores.
para que educadores eles se apropriem dessas ideias na formação deles, que é outra questão, né, muito grande. O educador ele se forma e, no geral, a grande questão é que ele não está aprendendo de um jeito diferente. As escolas que eu visitei na Argentina são um exemplo muito interessante, é uma rede de 25 escolas públicas experimentais que está crescendo mais e mais. Essa rede ela só existe porque 20, 30 anos atrás, quando ela surgiu junto com o Instituto de Formação de Professores. Porque aí professores passaram a se formar muito apropriados das ideias que essas escolas estão trazendo. Então eles já entravam nessas escolas a partir de um outro modelo mental, a partir de uma outra perspectiva. Então acho que a gente tem uma potência muito grande, sabe? Uma força muito grande. Eu acho que o ponto que não pode ficar é a gente menosprezar essa ação individual, né? Todos esses projetos que eu visitei têm essas pessoas, né? Essas pessoas que muito fortemente estão lá, faça chuva, faça sol, faça qualquer coisa e estão levando isso à frente. Eu acho que é bem possível uma transformação maior acontecer se mais pessoas estão nesse barco, sabe? Porque já tem gente no barco. Não é que a gente precisa construir o barco e colocar um por um. Já tem um barco, já tem gente no barco. Só precisa de mais gente mesmo.